se a psicologia for uma profissão em que eu preciso deixar de ser eu mesmo para exercer a psicologia, eu não topo. Nem eu. Eu não topo. Oi, galera! Como é que tá por aí? Eu sou Maria Luísa Taide, sou estudante de psicologia e hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui Alexandre Coimbra, psicólogo e escritor e autor de vários livros, como Toda Ansiedade Merece um Abraço e Cartas de um Terapeuta. Alexandre, que é um homem super sensível que fala de saúde mental com muito afeto e muito amor. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, de verdade, Maria Luísa. por aceitar o Obrigado. convite. Faz tempo que eu falava com o Fabiano, poxa, se eu pudesse escolher alguém pra trazer aqui, com certeza seria Alexandre. Porque eu admiro muito a forma como você traz a saúde mental e fala com tanto amor, tanta sensibilidade. E eu fico pensando assim, caramba, como deve ser legal ser atendida por esse cara, ser paciente dele. Então a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é justamente como é que a psicologia entrou na sua vida? Como é que você decidiu traçar esse caminho? Foi também através de um processo terapêutico. Eu fiz a minha primeira opção no vestibular, não foi psicologia, foi economia, imagine. Então eu fiz 2 anos de economia, descobri que não era aquilo e fui para terapia. Entender o que eu ia fazer com aquilo. A princípio eu não me sentia com coragem para abandonar um curso superior. Eu sempre fui muito CDF, sabe? Uhum. E vindo de uma família que prezava muito essa coisa da educação, preza e tal. Então eu precisei de terapia para me libertar, para pensar em outras possibilidades. Uhum. E assim foi. No final de 1 ano de terapia, eu estava muito interessado naquilo que ela estava fazendo comigo. Comecei a pedir uns livros, e aí de repente teve uma sessão de terapia que virou quase um grupo de estudo, e eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Aí eu fui realmente estudar sobre o que significava ser psicólogo, quais eram as possibilidades, porque eu me sentia já naquela pressão de não posso errar da segunda. Já errei da primeira, não posso errar da segunda. E aí eu entrei na faculdade muito ávido, muito ávido. Eu queria saber de tudo, eu queria conhecer tudo, porque eu queria me encontrar. E a psicologia me deu, Maria Luísa, uma garantia de que eu podia ser muitas coisas dentro da profissão. Aquilo que eu tinha entendido como a clínica, 1 a 1, depois foi se descortinando, né, como uma série de possibilidades de campos de atuação, de tipos de práticas, de abordagens teóricas, e eu fui me encantando com a multiplicidade, porque eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha uma intuição muito forte de que eu não ia ser uma coisa só. E que a vida adulta precisaria me dar espaço de experimentação, de invenção, porque eu quero ainda ter mais 30 vidas nessa vida. E não aceito, e nunca aceitei, que a psicologia me colocasse num quadrado. Numa caixinha. Numa caixinha. Então, se a psicologia for uma profissão em que eu preciso deixar de ser eu mesmo para exercer a psicologia, eu não topo. Nem eu. Eu não topo. Mas isso hoje, né, eu tenho quase 30 anos aí de profissão, hoje isso é muito mais claro para as jovens pessoas, para as pessoas que estão entrando como você na faculdade, né, nesse momento. Mas quando eu fiz faculdade, a configuração do psicólogo era uma coisa muito enrijecida. E parecia que a gente precisava passar por uma certa asepsia, uma certa limpeza de si para poder ser o psicólogo, né?
E eu sempre fui, como você disse, profundamente afetivo. Eu sempre fui abracento. Eu sempre fui derramado, intenso. Não sou neutro, não sou tons pastéis em nada na vida. Eu sou intenso na vida. Eu gargalho histrionicamente, eu choro muito, eu me emociono. Então, eu não tenho cara de paisagem para oferecer para o mundo. Esse sou eu. Então, eu fui entender como é que eu ia negociar com a psicologia essa identidade e fui construindo muito aos poucos, né? No início com muito medo, e depois eu fui encontrando meu lugar. A docência me ajudou muito, né? Porque logo eu me tornei professor e aqui em Salvador, inclusive. Eu comecei a dar aula no Chile, onde eu fiz o meu mestrado, e depois eu morei 15 anos na Bahia. Sério? Não sabia. Meus 3 filhos são baianos. Ah, que bacana. Então eu dei aula, hoje eles são adolescentes, sim, né? Mas sim. 2 nasceram aqui em Salvador e um nasceu no interior, que eu morei 5 anos no interior. Mas isso tudo foi um processo, assim, de muita intencionalidade, assim. Eu tinha vontade mesmo de construir uma identidade para o psicólogo Alexandre que fosse, assim, tão parecido com o Alexandre que as pessoas que me conhecessem dentro e fora da profissão não sentissem essa diferença. Isso para mim era uma meta. Sim. Até porque a psicologia é esse curso que, por tratar de tanta profundidade, de a gente estar de frente pro outro. E como é que eu vou me embarrear de ser eu mesma, meu Deus, para conseguir ajudar alguém? Isso acontece ainda hoje dentro do curso, né? Em certas abordagens que dizem que você tem que se portar dessa forma ou dessa outra forma. E eu compartilho muito dessa visão que você tem sobre identidade. Realmente, isso é muito importante. Muito importante. Isso é muito diferente da técnica, né? É claro que para você aplicar uma determinada técnica, por exemplo, para você aplicar um teste psicológico, claro, existe toda uma regra para aquele teste poder ter eficácia, né? E isso é técnica. Mas nós somos múltiplos o suficientes para caber dentro da nossa definição identitária. Como é que a gente fica quando a gente precisa ser mais silencioso? Mas isso também é subjetividade. Não é todo mundo que é silencioso do mesmo jeito. Não é todo mundo que é sisudo do mesmo jeito. Não é todo mundo que precisa de um tempo para elaborar que sensação está sentindo com um paciente desafiador. Entende? Cada reação nossa passa pela nossa subjetividade. E, portanto, é importante a gente separar a técnica, que é importante de ser seguida, porque isso tem estudo, né? Quando a gente entra numa experiência que inclui uma técnica específica, seja, por exemplo, aplicar um teste psicológico ou fazer uma sessão baseada numa determinada técnica da abordagem que eu sigo, quando a gente tem isso tem uma razão de existir. Pode ser que depois que você viva aquilo, você diga, vivi, mas isso aqui não é para mim. Sim. Isso é outra coisa, né? Mas eu não acho que ser a gente mesmo signifique ser absolutamente livre em relação ao que a ética e a técnica nos diz. Até porque essa noção de liberdade absoluta ela não existe. Não existe. O tempo inteiro a gente está negociando com a cultura, com a realidade, com a sociedade, com as nossas limitações e possibilidades existenciais, né? Mas eu acho importante a gente ter sempre em mente de que quando a gente faz uma experimentação, né? Primeira vez que estou atendendo uma pessoa desse tipo, estou trabalhando nesse lugar,
estou aplicando esse tipo de teste, estou coordenando um grupo, qualquer tipo de prática. É importante a gente se perguntar como é que isso me toca, como é que isso faz com que eu me sinta, porque eu acho que tem uma mítica, Maria Luísa, de que o psicólogo tem que dar conta de tudo, entende? Que ele tem que segurar qualquer onda, como se não fosse facultado a ele poder escolher, como se não fosse facultado a ele poder se experimentar e perceber como ele vai desenhando uma trajetória para a vida profissional dele que tem a ver com o que faz a alma dele cantar, sabe? É claro que isso, de novo, é uma negociação com a realidade. Tem que pagar boleto, é aqui que eu estou trabalhando, é aqui que eu tenho trabalho, beleza. Mas eu sei que aquilo ali é um ponto de incômodo, eu sei que aquilo ali não me faz bem. Eu preciso fazer alguma coisa com isso, me mobilizar a partir dessa angústia, para ir vivendo uma vida que vale a pena ser vivida dentro dessa profissão. Sim, sim. Agora me responda uma pergunta. Você que é esse rapaz tão sensível, eita, tão amoroso, dentro da clínica, quando você escuta histórias que parecem com a sua, essa emoção que transborda, como é que você consegue separar isso? Não é separo. Difícil para você? Não separo. Não separa. Acredito em neutralidade científica. O pensamento sistêmico, que é o paradigma que norteia a minha clínica, Sim. Ele diz que o encontro entre as histórias humanas, ele não é um encontro de separação. Ele é um encontro de ressonância. E quando a história do outro me toca, ou toca na minha história, esse esforço da gente evitar entrar em contato, ele é muito ansiogênico. Muito. Então, o que o pensamento sistêmico? Isso é apenas uma premissa de uma abordagem. As outras estão corretas dentro das premissas delas, né? Mas eu me identifico com isso. Por isso que eu escolho essa via. O que o pensamento sistêmico diz? Escute a sua ressonância. Transforme ela numa pergunta. Por exemplo, isso aconteceu. A cena que eu vou te contar realmente aconteceu. Eu vivi uma experiência aqui em Salvador de violência urbana extrema. Foi muito difícil. Fiquei muito machucado, traumatizado. Precisei de muito amor, de muito trabalho terapêutico para lidar com isso durante muito tempo. E aí, no meio dessa história, enquanto eu ainda estava lambendo a minha ferida ali, uma paciente vive uma situação semelhante. Nossa. E aí veio um monte de sensações no meu corpo, né? E eu comecei a perguntar para ela: você fica arrepiada quando você se lembra disso? Eu estava arrepiado. Você tem a sensação de que foi um corte abrupto com o que você esperava da vida? Eu senti isso. Eu transformo isso numa pergunta, que é um convite para ela falar dela. Então eu acolho o que eu estou sentindo e integro isso ao diálogo. Sim, sim. Entende? Entendo. Eu estava assistindo uma entrevista sua no TED, né? Não é assim que chama? Eu sempre confundo. Como é que pronuncia esse... TEDx. Onde você falava sobre exatamente isso que a gente estava falando agora, sobre vínculo, sobre abraço, sobre sentir, né? E eu achei muito bonita a forma como você falou sobre, enfim, o abraço da sua avó, que representa algo muito importante para você, e como o abraço é algo revolucionário, né, na sua vida. Mas teve uma frase sua que me pegou, que foi a seguinte: esse tempo acelerado nos fez adormecer para o que nos toca e para o que nos é sagrado. Isso me atravessou muito.
Porque eu sinto isso no meu dia a dia, né? Essa falta de tempo que a gente tem para dedicar, para abraçar, para amar, para ouvir, nas nossas relações mesmo diárias. E aqui a pergunta que eu tenho para te fazer é: por que o ser humano tá abrindo mão daquilo que é mais essencial para a vida dele? Porque ele está sendo convidado a acreditar que outras coisas são mais essenciais. Isso é uma dinâmica do capitalismo que transforma as pessoas em produtos e, ao mesmo tempo, em consumidores. Então, se você é um produto, você precisa estar o tempo inteiro exposto na prateleira. Portanto, a primazia do produto é se colocar para o outro, disponível para esse outro, como mercadoria, né? Quem fala disso não sou eu, é o Zygmunt Bauman. E eu acho que isso é uma pergunta que está colocada, por exemplo, para as pessoas do nosso tempo. Eu uso a rede social como uma metáfora para pensar isso. Porque posto, logo existo, né? Quer dizer, a postagem que você fez ontem já é obsoleta. Hoje você precisa produzir uma outra coisa para dizer para o mundo que você presta. Por que você postou? Que cruel, né? Que cruel, né? Mas isso é uma metáfora de uma lógica. Essa lógica, ela está colocada na sociedade capitalista da seguinte maneira: o que você produziu até ontem já é passado. E isso conta pouquíssimo como lastro para você ser visto como uma pessoa confiável. Então, o tempo inteiro, as pessoas sentem que elas precisam ficar se provando. Uhum. E isso está muito mais... isso está muito mais agudo no século XXI. Então, o abraço, ele é uma ideia, né, que eu criei para esse livro, que tem gente que inclusive não gosta de ser abraçado, que não gosta de abraçar. O abraço não é somente esse encontro dos corpos com os braços nas costas. Não é só isso. Você pode abraçar com os olhos. Você pode abraçar com o silêncio. Você pode abraçar com a proximidade. Você pode abraçar com as mãos. O abraço significa a companhia para a dor do outro. A disponibilidade para que o outro possa sentir. E ao sentir, poder falar do que sente. Sem que eu tenha pressa de escutar o suficiente para que essa pessoa seja interrompida, seja negligenciada, seja minimizada na sua dor. A gente chama a dor dela de mimimi, né? Então, o abraço é essa disponibilidade. E ele é revolucionário no nosso tempo porque ele quebra com essa lógica acelerada. Mas o que tem acontecido é que a gente sente culpa de parar. A pausa está criminalizada, porque você deveria estar produzindo. Você deveria estar fazendo alguma coisa, né? Então, isso é uma doença do nosso tempo. E cada um de nós precisa se conscientizar que para construir o mínimo de saúde mental, vai ter que ter uma postura contracultural em relação a isso. E vai ter que abrir, sabe, lugares na sua vida em que você não se paute por essa lógica. Uhum. Contracultural e política, talvez, também, né? Absolutamente política. Porque eu não vejo como é que a gente vai conseguir barrar isso que já tá aí, que já tá dado. Eu percebo, eu que fui criada, né? Que nasci nisso. Eu vejo hoje em dia os efeitos de quando 2012, por exemplo, quando o Instagram surgiu. Foi a época que ele eclodiu, assim, maior, que foi inclusive quando começou a ter a rolagem infinita. Sim. Né? Do Instagram. Eu percebo hoje em dia, em alguns anos, em, sei lá, 10, 12 anos, diferenças que isso gerou em mim, na minha geração também, né? Sim. E se a gente não tiver algo que possa regulamentar isso de alguma forma, como agora, por exemplo, a gente está vendo que nas escolas está sendo barrado. Então, como é que a gente pode regulamentar isso de alguma forma? Assim, o governo vai tomar frente, sabe?
para poder embarrear um pouco isso, para de alguma forma que esses sintomas não sejam cada dia mais acentuados na gente, causando ansiedade, depressão, por exemplo. Não somente diagnósticos, né? A gente Sim. não precisa dos diagnósticos para sofrer. Mas eu acho que o tema da regulamentação, ele é um tema tão político que envolve o planeta inteiro, né? Que a gente sabe que os donos dessa bola não querem a regulamentação porque eles ganham mais, tanto com a adicção das pessoas, tanto com a produção de mentira, ódio e mal-estar. Isso engaja. E, portanto, a preocupação humanista com a saúde do outro não está posta. Então, enquanto a gente não tem uma regulamentação, que é uma luta que eu acho que tem que ser contínua, mas não vai ser por agora, não vai ser uma luta de curto prazo, é uma luta de longo prazo. Mas a regulamentação, por exemplo, ela pode acontecer nos microcontextos. Enquanto a gente não tem regulamentação externa, a gente tem que fazer uma contracultura em microcontextos. Então, dentro de casa, quais são os espaços livres dessa contaminação das telas? Espaços livres em que a gente combine que não vai usar. E que mas é só uma mensagenzinha, não vai ser uma resposta. Certo? Possível. Em que espaços, de que forma, por exemplo, a gente pode regular o WhatsApp profissionalmente para que as pessoas não sejam assediadas o tempo inteiro por mensagens profissionais. Né? Porque não é só mais uma mensagenzinha. Aquilo invade o seu descanso, invade o seu final de semana e você não tem o direito de desligar da tomada completamente, que é isso que descansa. Né? Então você continua com a sua mente invadida e com as suas emoções, né, invadidas por aquele campo profissional. Sim, sim. Então a gente tem muitas coisas para ir desenhando de fronteiras importantes para a gente funcionar melhor. Sim, sim. Tava comentando aqui, né? Comentei sobre a minha geração e essa busca por performance que a gente tá falando aqui o tempo todo. Sim. De rede social. E eu vejo que, não sei se é só para as novas, eu falo mais porque é o contexto que eu vivo. Sim. Mas eu tenho percebido um medo muito grande de errar. Sim. Um medo muito grande de errar, uma vergonha muito grande. E toda situação, antes de ser vivida, ela é premeditada, né? Ela é fantasiada por esse mundo da internet. Então, eu queria que você me falasse, assim, como é que o medo de errar tem nos prejudicado, assim, as novas gerações, e aí soma com o medo do futuro, enfim, de vivenciar experiências. Como é que o medo de errar tem nos atrapalhado? Olha, o medo, ele é a emoção humana mais básica. Se a gente puder reduzir a uma emoção, a vida é medo. A gente não tem nenhum dia da nossa vida que a gente não sinta medo de alguma coisa ou de várias coisas. Porque, como dizia Vinícius de Moraes, são demais os perigos dessa vida. Então a gente sente medo porque a gente se conecta com o desamparo, que é primário na nossa existência, que é fundacional na nossa vida. Mas a gente também sente medo porque a gente é atravessado por muitas demandas que a gente sabe que não vai conseguir cumprir, né? E porque a gente tem uma cultura que está falando o tempo inteiro que a gente tem que ser forte, né? Essa cultura do desempenho que você estava falando é uma cultura que está dizendo o tempo inteiro que você tem que estar motivado, forte, criativo, inovador. Mas a gente sente que do lado de dentro tem um medo embaixo dessa máscara. Então eu acho que é importante que a gente entenda que abafar o medo não vai levar a gente a nada. Além disso, o medo tem sido usado como instrumento político. Né? Porque o que acontece? Quando eu instigo você a sentir medo, e depois que eu te entrego muitas cenas de medo,
e digo: agora, esse é o nosso inimigo, nós precisamos combater esse inimigo, eu tenho um controle das massas através do medo. Sim. Essa é a marca do nosso tempo, né? O medo está sendo utilizado para fragilizar as pessoas e depois construir um controle de massas. Uma das formas que esse medo tem aparecido é o medo do cancelamento, né? Começou essa história com grandes figuras midiáticas que começaram a ser canceladas por, como a gente fala na internet, né, closes errados, por falas indevidas, ações indevidas, inadequadas por qualquer razão. Mas o cancelamento é um linchamento virtual, né? Então, coloca o erro no lugar da sentença de morte. Então, isso constrói uma ansiedade de que eu estou o tempo inteiro na beira do abismo, né? Então, esse medo, ele é muito presente. E a gente precisa repactuar. Isso é um pacto social que precisa ser recombinado. Tanto nos pequenos quanto nos grandes grupos. Então, como é que a gente lida com uma pessoa quando ela manda mal? Como é que a gente lida com essa pessoa? E que tipo de movimento a gente pode instituir? E aí, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa que ficou decepcionada com o seu ídolo porque ele mandou mal e ela chega cancelando essa pessoa, uma forma de eu fazer política nesse momento é ajudá-la a perceber a humanidade por trás desse ato, né? Em que momentos você foi essa pessoa? Em que momentos nós somos assim? Mandamos mal? Teve algum momento na sua vida em que você mandou muito mal e que você foi protegida de forma que você não fosse reduzida àquele fenômeno, né? Por exemplo, se você mandou mal dentro de casa, né? Mas aquilo não foi exposto e você pôde resolver aquilo ali, reparar a relação com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, né? Por exemplo, pensa aí, um adolescente que pega o carro do pai de forma irresponsável, ainda não tem carteira de motorista, pega o carro do pai, vai pra balada e volta, bêbado, certo? Chega com o carro em casa, não bate, não aconteceu nada, etc. Isso vai virar uma grande treta, vai se resolver de uma maneira ou de outra, de boas maneiras, de más maneiras, com trauma, sem trauma, com conversa, sem conversa, com autoritarismo, sem autoritarismo, mas aquilo ali vai ter uma continência ali dentro daquela família. O que está acontecendo hoje é que esse cara, ele tem uma câmera filmando ele e uma pessoa que pode ser amigo dele, que pode ser uma conhecida dele, expondo isso para o mundo. Então, coisas que poderiam ser do campo privado da vida estão sendo publicizadas. Então, isso também é alvo de regulamentação. Sim. Né? Sim. Porque isso chama cyberbullying. Isso. Né? Quando você publiciza uma questão que a pessoa gostaria que se mantivesse privada. Então, na hora em que nós mandamos mal na vida, tudo que a gente precisa é de proteção, para a gente cuidar disso, para a gente entender o que a gente viveu. Por isso que o sigilo e a confidencialidade são os alicerces da ética do psicólogo. Porque esse é o lugar seguro para a gente falar disso. Percebe? Uhum. Perfeito, perfeito. Tem até aquela série da Netflix que você assistiu, que lançou agora, que o menino sofre cyberbullying, chamada Adolescência. Sim, assisti. E acontece essa situação onde ele sofre essa situação e ele
né, acaba indo por um caminho meio Uhum. equivocado e cometendo atrocidades. Uhum. E como essa violência, ela não tá só daqui, né? Ela ultrapassa isso. Sim. Ela vai pro físico, vai pro real, Sim. vai para manifestações de ódio Sim. pelo Brasil. Então é um campo que realmente tem que ser regulamentado e visto com mais delicadeza, Sim. né? Eu queria emendar essa pergunta numa próxima, que é: como é que a gente pode, então, usar da nossa sensibilidade, assim, e desse abraço para perder essa dessensibilização, né? Porque parece que a gente está passando por um processo de dessensibilização das nossas relações, dos nossos vínculos. E se existe alguma forma que a psicologia pode ajudar a gente a resgatar isso que foi perdido, isso que é essencial para a gente, né? Para nossa alma, para o nosso vínculo, para tudo. Olha, o campo do sensível, ele é um campo que transcende a palavra. O campo do sensível, ele está conectado a transformar em extraordinário o ato ordinário. Você desenvolve a sua sensibilidade quando você dá atenção àquilo que você normalmente passa correndo ao lado. Então, o sensível é necessariamente desenvolvido com menos aceleração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ativar a nossa sensibilidade é desacelerar. E aí todos os mecanismos que a gente tem para desacelerar, né? Respirar, contemplar, dormir bem, estar numa circunstância segura, ou seja, estar num ambiente em que eu não sinta que eu preciso performar, que eu preciso botar a máscara do fodão e da fodona. Nossa, isso é tão desgastante, né? Então, todas essas sensações me colocam em contato com a vida, longe dessa pressa. E aí existem belezas na vida que só são acessíveis quando eu estou nesse lugar, nessa fruição específica do tempo. Quando eu estou desconectado dessa aceleração. Aí eu consigo prestar atenção em detalhes da vida que estão acontecendo e que capturam a minha atenção, que me elevam, que me fazem me emocionar, né? Então, por exemplo, você pode estar com uma criança, que não precisa ser seu filho, pode ser qualquer criança, e você tanto pode estar operativo com ela, vai tomar banho, vai escovar dente, vem aqui, troca a roupa, não sei o que, e você não está, e você fazer tudo direitinho, mas você não se permitir ser inundado por aquela experiência. Permitir que aquela criança te transforme. Permitir que aquela criança te convide para olhar uma formiga subindo numa pedra. E que você deite no chão junto com essa criança. E que você possa observar e aprender com ela. Porque naquele momento ela está sendo a sua mestra. Sim. E não o contrário. Sim. E não o contrário. Sim. Então, eu estou dando um exemplo que vem pelas crianças, mas pode ser por um adulto. Pode ser só na relação com a natureza. Pode ser na relação com o silêncio. Mas o desenvolvimento dessa capacidade de se sensibilizar com a vida é uma intencionalidade de reencontrar a beleza, né? O belo está disponível para a gente, enquanto todo horror acontece. Existe o horror e o belo, simultaneamente. Uhum. Mas a gente tem capacidade, o humano tem capacidade de se refugiar no belo, inclusive para dar conta do horror da existência.
E esse refúgio é nutriente para a alma. A gente precisa disso. Isso não é fuga, no pior sentido dessa palavra. Isso é sobrevivência, existência, ampliação de consciência, ganho de sentido para a vida. A vida só faz sentido e ela só ganha sentido quando a gente produz beleza. Aquilo que é belo para a gente. Então, quando a gente vai levando essa vida no automático, ela vai se esvaziando de sentido. Porque não tem o nosso dedão da subjetividade ali. O nosso dedão da subjetividade é como é que a vida vale a pena para mim nessa fase da vida. Com a idade que eu tenho, do lugar onde eu moro, com as limitações que eu tenho. Como é que eu posso introduzir beleza aqui na minha vida? E aí você precisa saber o que é beleza para você. O que é beleza para você? Se beleza para você for assistir um show de heavy metal, vá. Se beleza para você for contemplar um pôr do sol, vá. Se beleza para você for conversar, converse. Se beleza para você for prestar atenção no desenvolvimento de uma criança, estar com bichos, cuidar de planta, faça tudo. Tudo que tiver à sua disposição. Para resgatar esses elementos da vida que estão à nossa volta, mas que parecem esfumaçados no fundo. Passam despercebidos às vezes, Passam né? despercebidos. Passam despercebidos às vezes, principalmente nessa relação com o trabalho. Porque você trouxe isso de a gente ter que parar o tempo para poder amar, para poder olhar. E eu fico pensando assim, caramba, tem gente que realmente não tem tempo. Principalmente no Brasil. O Brasil hoje em dia é um dos países número 1 em ansiedade, né? E É o mais ansioso. O mais ansioso. E a desigualdade social enorme aí. Eu fico pensando nessa galera que não tem tempo pra parar. Pra sentir prazer, pra poder olhar a vida, né? Como é que não tá? Me conte Pois um pouco. Isso a gente precisa sempre interseccionalizar essa Sim. conversa, porque realmente não é igual para todo mundo. E o que eu estou falando aqui não é em nada romantização de pobreza, de vulnerabilidade social, de jeito nenhum. Mas se a gente coloca uma lupa na vida dessas pessoas, a gente também pode aprender com elas. Sempre. Sobre como elas fazem para driblar, de alguma maneira, esse rolo compressor do capital que vai passando sobre o cotidiano delas, como se elas não tivessem direito e oportunidade a ter esse momento de fruição da vida. E eu acho que toda a história humana inclui essa sabedoria de como dar uma cambalhota na sua própria vida e de fazer com que o tempo esteja a seu favor. Naquele instante, naquele momento ali, eu tenho uma relação que não é mediada por esse perfeccionismo, por esse produtivismo, por essa aceleração. Aquele momento ali, o tempo para. Aquele momento que eu pego meu filho nos braços, em que eu dou de mamar para ele. O tempo para. E eu vivo isso como uma experiência extraordinária da vida. Naquele momento que eu vou numa roda de samba, o tempo para. Naquele momento em que eu tenho um orgasmo, o tempo para. Sabe? E é com consciência que a gente vai entendendo isso. Que a gente vai sentindo isso de uma outra forma, inclusive como uma contracultura. O que você espera, assim, enquanto psicólogo, da saúde mental para o Brasil hoje em dia? Olha, nós temos tido conquistas importantíssimas de saúde mental no Brasil. A psicologia, eu tenho muito orgulho da psicologia brasileira. Para mim é uma psicologia de ponta no mundo. Talvez das mais bem-sucedidas, como uma psicologia que se debruça sobre todo o país. Nessa diversidade que nós temos, nessa quantidade de desafios sociais e psíquicos
que nós temos para resolver, para lidar. A psicologia brasileira, há pelo menos 30 anos, saiu desse lugar mais elitista de consultório particular e foi para a rua, e foi ocupar a rua, e foi se perguntar que país é esse, como é que nós estamos a serviço desse país, como é que nós podemos contribuir para lidar com os desvãos desse país, como é que nós podemos contribuir com a população que está encarcerada, com a população que está vista como louca, com as pessoas pretas, com as pessoas indígenas, com as mulheres. E a gente começou a pensar formas da psicologia chegar ao Brasil inteiro. Como é que a gente leva a psicologia para o SUS? Isso tudo já aconteceu, né? É claro que tem melhorias, mas a gente fez uma revolução. Ela já está feita. A psicologia em outros países, ela continua sendo essa psicologia apenas elitista, que não se preocupa com a massa, que não se preocupa com acessibilidade, com representatividade, né? Então eu tenho muito orgulho da psicologia brasileira. Ela é uma psicologia de ponta. A gente precisa lembrar que nós fomos o primeiro país do mundo a criminalizar a homofobia entre psicólogos. 1999, Lei Ana Bock foi o primeiro país que disse: não pode fazer cura gay. Primeiro país do mundo. Não sabia disso. Se você tiver uma conduta homofóbica, você pode perder o seu CRP. Isso tem 26 anos que isso aconteceu, ninguém falava disso. Então, a saúde mental, ela é uma conquista, não só da psicologia, mas de outros campos, porque a saúde mental é um campo transdisciplinar. Mas a contribuição da psicologia para a saúde mental brasileira é inequívoca, né? E eu acho que agora, nesse momento, sobretudo no pós-pandemia, a gente viveu uma pulverização dessa palavra. E todo mundo está falando disso, né? Você vê, para todo lado tem gente, influencers falando de saúde mental, e obviamente tem uma deturpação. Tem uma deturpação que aconteceu, que se você abre o Instagram, você vai acreditar que saúde mental é diagnóstico. Uhum. Que saúde mental é depressão, ansiedade e burnout. Se você estiver falando dessas três coisas, você está expert em saúde mental e você está cuidando da sua saúde mental. Uhum. E eu acho que a gente precisa educar a população sobre o que significa saúde mental. Saúde mental tem muito mais a ver com a construção do ambiente do que do diagnóstico individual, né? Saúde mental é construção de ambiente seguro para você poder florescer na sua subjetividade, para você colaborar com o outro. Saúde mental é uma entidade coletiva. Saúde mental não é individual. O princípio da saúde mental é um princípio coletivo. Uhum. Porque você precisa construir relacionamentos na sua vida para você estar de boa com a sua saúde mental. Então, basicamente, saúde mental é uma preocupação relacional, coletiva, social e política. Perfeito. Então, eu acho que esse tipo de reposicionamento desse conceito está sendo muito necessário. Muito. Porque, por exemplo, uma coisa que está acontecendo, muitas empresas acham que cuidar da saúde mental dos seus funcionários é contratar um aplicativo de terapia para todo mundo poder fazer terapia. Isso vai fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a própria vida. Eu acho ótimo que isso aconteça, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a questão toda é o que acontece dentro dessa empresa. Os chefes continuam sendo assediadores morais? Como é que está o autoritarismo? O tipo de subserviência que as pessoas vivem nesse ambiente de trabalho. Nada disso tem a ver com dar o aplicativo para a pessoa fazer terapia. Porque é como se você tivesse que sair do trabalho, ir lá, ficar limpinho na sua terapia para voltar bem para o trabalho. Para ser mais produtivo. Para ser mais produtivo. Então, a saúde mental no trabalho não é isso. Isso não é saúde mental na empresa. Saúde mental na empresa é lidar com as relações. Como é que estão as relações aqui no trabalho?
Tem abuso, não tem abuso, tem violência, não tem violência, tem misoginia, não tem misoginia, tem racismo. Como é que está acontecendo o trânsito das pessoas aqui nesse ambiente? Isso é cuidar da saúde mental. Sim, sim. Né? Então, a saúde mental é uma variável coletiva. A gente precisa insistir nisso o tempo todo. Sim, sim. Tem até aquela famosa frase de Freud, né? Que ele fala: como fica bem uma pessoa quando ela é segura de ser amada. E demonstra como essas relações vinculares são tão importantes na nossa vida, Sim. na nossa construção, na nossa identidade. Isso. E isso não pode ser perdido Isso. de forma alguma. Dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade, Isso. seja aonde for. Né? Se você fosse escrever uma carta para essa juventude que está separada, que está desvinculada, que carta você escreveria? O que você diria? Eu diria assim: eu acredito na rapaziada, como dizia Gonzaguinha. Eu acho que isso que você está vivendo, de estar separado de você mesmo, de estar distante do que é importante para você, é fruto de você estar muito preocupado com a vida, com o mundo. De às vezes você cair num certo desespero de não saber por onde começar uma vida. E isso tem a ver também com a solidão que você sente, mesmo estando conectado a 1 milhão de pessoas. E o que eu poderia te dizer é assim: o fio por onde a gente começa a desnovelar essa treta, a lidar com essa dor, escolha uma pessoa, uma só, perto de você, que você admira, que te respeita, que te reconhece em todas as suas facetas. Escolha essa pessoa. Comece a experimentar com essa pessoa uma relação diferente das outras que você tem. Não importa se seja uma pessoa da família, um amigo, mas experimente que coisas você sente que faltam nas relações da sua vida para que elas sejam mais intensas, para que elas te entreguem uma sensação de bem-estar que você não tem sentido com tanta frequência. Faça experimentações na relação com essa pessoa. Convide ela para estar do seu lado, para vocês viverem coisas novas. E você vai perceber que você tem talento humano para construir coisas boas na sua vida. Histórias boas, histórias de afeto. Que você afeta o outro e que o outro te afeta. À medida em que você se sentir minimamente mais seguro sobre a sua possibilidade de estar no mundo, presta atenção em quem você vai se tornando, em como isso vai abrindo um campo de esperança em você mesmo. Então, o que eu estou te dizendo é que esse afastamento, ele precisa ser quebrado. Esse afastamento foi uma construção que veio, você foi levado por essa onda. Mas essa onda te fez afogar numa praia bem deserta. Agora é hora de levantar dessa areia e encontrar gente boa para fazer o que você gosta de fazer. Que lindo, que lindo. Alexandre, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado por essa troca, pelas suas palavras. Estou aqui sentida, Maga. Muito obrigada de verdade por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Obrigado. Pessoal, quem gostou desse vídeo, comenta, compartilha, manda para alguém que você ama, né? Ficou tão lindo. E é isso, muito obrigada. Alexandre, suas redes sociais pro pessoal. Meu Instagram é meu nome completo, Alexandre Coimbra Amaral. Pronto. Então é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal.